Olá, estudantes, seja bem-vindo de volta à nossa aula de Teoria da Literatura 4. Esse é o módulo 2, a unidade 2, o módulo 2 intitulado A Crítica do Contemporâneo, Estudos Culturais e Pós-Coloniais, e a unidade 2, Literatura Pós-Colonial, Reflexões Teóricas sobre a Representação da Diferença. Nessa unidade, você vai aprender o que é a literatura pós-colonial, o papel da língua em que cada texto é escrito, fases da literatura pós-colonial, as relações entre pós-colonialismo e feminismo e a descolonização do cânone. Então, você, ao final dessa aula, vai conseguir perceber semelhanças e diferenças entre os estudos culturais, que nós estudamos na aula anterior, e os estudos pós-coloniais, que serão estudados agora. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar quando falamos de colonialismo, pós-colonialismo e dominação europeia é que este foi um longo período que se estendeu desde o século XVI, com as grandes navegações, até finais do século XX, com as últimas independências, e é um período que perdura até os dias de hoje, porque ele traz resquícios ainda das sociedades colonizadas. Uma grande preocupação é o fato de que as potências europeias elas dizimaram parte da população dos povos originários, grande parte, às vezes quase todo, e também, com isso, dizimaram a cultura desses povos e substituíram a cultura desses povos pela cultura dos seus países de origem. Então, por muito tempo, e até os dias atuais, a cultura dos povos originários é considerada de mau gosto, é considerada inferior à cultura greco-romana, à cultura europeia, de maneira geral. A partir dessa percepção de que o colonialismo é uma política que perdura até os dias atuais, houve uma época, durante as décadas de 60 e 70, em que vários teóricos pensaram que o colonialismo era coisa do passado, que já tinha se resolvido, porque os países, em sua grande maioria, tinham se tornado independentes das grandes potências. Né? No final do século XX, acontecem as independências, as últimas independências na África e na Ásia. Né? Então, parecia que esse problema do colonialismo e a persistência dele viria a acabar. E, com isso, cada literatura passaria a ser valorizada. Com o suposto término do colonialismo, se imaginava que as literaturas elas iam se desenvolver de maneira autônoma. Então, que elas não iam mais ter relação com a literatura que provinha da metrópole e que ia conseguir se desenvolver adequadamente. Então, em certa medida, a ideia de colonialismo pareceu um conceito superado, ultrapassado. Pensando, então, em como se desenvolveram as literaturas dos povos colonizados, nós podemos dizer que elas se desenvolveram como cópia ao modelo estruturado das literaturas europeias. E isso aconteceu, nós podemos dizer, com a literatura brasileira, que tinha como principal modelo, até suas raízes, como diz o Antônio Cândido, na literatura portuguesa. E isso ainda era mais complicado no caso da literatura brasileira, porque a literatura portuguesa, propriamente, não era uma literatura completamente original, entre aspas, porque ela bebia muito da fonte da literatura francesa, que era considerada, assim, uma grande literatura até o século XX. Então, até o século XIX, quando o Brasil alcança a independência, ele ainda se propõe como copiar um modelo de uma literatura dita superior. E isso só vai mudar a partir do momento em que o Brasil se reconhece como nação, quando ele quer realmente se diferenciar da literatura produzida na metrópole. Então, ele vai começar a pensar em como fazer uma literatura diferente. Se a gente retomar um pouco as nossas aulas,
nós vamos perceber que essa é uma preocupação do Antônio Cândido, que vai dizer que a literatura no Brasil se estabelece a partir do século XIX com o romantismo. Outro momento da historiografia literária brasileira que nós podemos citar é o do modernismo, em que a literatura brasileira quer se distanciar cada vez mais do que está sendo produzido na metrópole. E, para isso, chega até a propor que a nossa literatura seja escrita em tupi, uma língua indígena. Existe o Manifesto Antropofágico, em que o Oswald de Andrade propõe, to be or not to be. Então, o retorno a essa língua mítica, que seria a língua indígena falada pelos brasileiros autóctones. Isso tudo nos faz pensar que todas as literaturas coloniais, elas vão em comum se desenvolvendo, primeiro como cópia, depois como ruptura com a metrópole de quem elas herdaram a língua. Então, no caso do Brasil, vão rompendo os laços com a literatura portuguesa. E isso é muito interessante, porque isso acaba com a ideia de uma literatura universal, quando a proposta de literatura universal, na verdade, é de uma literatura europeia, e não de uma literatura universal que se propõe a conhecer todas as literaturas do mundo, mas de uma literatura que se quer unívoca, essencialista e universalista. Então, os problemas europeus eram os problemas do mundo, e isso foi se reproduzindo até o final do século XX. Hoje que nós vemos alguma alteração nesse prognóstico. Hoje nós percebemos que isso se modifica porque começamos a perceber que textos literários vão surgindo que contestam esse cânone universal, esse cânone europeu, esse cânone eurocêntrico. Então, a ideia da literatura pós-colonial é o questionamento também desse cânone. Quando falamos de literaturas pós-coloniais, nós podemos falar, como eu tenho feito, de literatura brasileira ou de literatura produzida nas Américas. Mas, como se trata do maior império do mundo por um longo período de tempo, como já foi dito, o Império Britânico foi o lugar onde se começou a construir ideias contra esse império. Então, ideias anti-imperialistas, ideias que pensavam a relação desse império com a cultura que era produzida então. No Brasil, segundo Thomas Bonitti, em 1999, nós ainda não tínhamos estudado o suficiente da literatura pós-colonial para nos entendermos como um país colonizado que poderia ser abordado desse ponto, dessa perspectiva crítica. O Brasil, no entanto, embora possa estudar sua literatura do ponto de vista pós-colonial, ainda não estudou de maneira aprofundada, nos diz o Thomas Bonitti, em 1999, porque ele não se preocupou em pensar as estratégias coloniais presentes nos textos e os mecanismos de subversão que os próprios textos fazem das práticas coloniais. Então, para o Thomas Bonitti, que é o nosso texto base, não há essa preocupação no Brasil, exceto em alguns textos, como os de Silviano Santiago. Não é uma questão que a nossa crítica aborde com muita frequência para falar da própria literatura. Nós falamos de crítica pós-colonial, mas pensando principalmente em África, Índia, Ásia, mas nós não pensamos ainda muito na literatura brasileira como pós-colonial. Então, quando essas literaturas produzidas por países colonizados começam a diferenciar da literatura produzida na metrópole, elas propõem a ruptura e a apropriação do idioma europeu, seja o português, o francês, o inglês, utilizando esse idioma, investigações e reflexões sobre o mecanismo do universo imperial, então, entender politicamente como estou envolvido nesse sistema colonial, nesse sistema de império,
nesse sistema que tem uma metrópole que manda, né, e que diz o que deve ou não ser literatura, no maniqueísmo que esse tipo de sistema adota, então que ele diz que uma coisa está certa ou errada, que uma coisa é boa ou má, na manipulação constante do poder e na aplicação do fator desacreditador da cultura do outro. Nós vemos muito isso, né, nas sociedades colonizadas, até hoje nós vemos isso, na questão, assim, pensando na própria literatura brasileira, pensando que até hoje nós estudamos muito pouco literaturas indígenas ou literaturas produzidas por pessoas pretas, né? Esses livros, eles não estão no cânone da nossa literatura, ou estão agora entrando, né? Mas não foram suficientemente estudados. Então, a maior preocupação do colonialismo, de maneira geral, é aplicar a ideia de que existe uma cultura superior à outra, né? E essa ideia ela tem que ser desmistificada pelos nossos estudos. No entanto, ela é muito presente ainda, porque para uma cultura se estabelecer como superior à outra, ela precisa dizer que toda aquela outra cultura produzida não funciona bem, né? Não presta. Essa é uma preocupação do europeu desde que chega às colônias da América, por exemplo, quando ele expulsa, né? E ele vai dizimando toda a população. Por quê? Porque ele não acha que aquela cultura, por mais que a gente entenda hoje que era muito desenvolvida para a época, como a cultura dos maias, incas e astecas, não é uma cultura tão boa quanto a dele. Então, a partir da década de 1970, alguns autores começam a ver que os impérios estão chegando ao final e por isso começam a pensar nas sociedades que estão alcançando a independência, pensando no período recente e pensando no pós-colonial e no colonial, né, nos termos pós-colonial e pré-colonial. Então, o Ashcroft e alguns outros autores vão usar o termo pós-colonial para se referir a uma cultura influenciada pelo processo imperial desde os primórdios da colonização até os dias de hoje. E literatura pós-colonial seria, então, toda a produção literária dos povos colonizados pelas potências europeias entre os séculos XV e XX. Então, por isso, nós percebemos, né, por essa abordagem, nós percebemos que o período de abrangência da literatura pós-colonial é bem longo, né, e a perspectiva, né, em que ela pode se encaixar é bastante grande também. Então, alguns textos, eles passam a ser relidos a partir da perspectiva pós-colonial, e é isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa aula. Por tudo que nós temos falado até aqui, então, literatura pós-colonial é aquilo que foi produzido em termos de literatura pelos povos colonizados do século XV até os dias atuais. No entanto, não se trata de falar de uma única literatura, mas de várias, pois cada país tem a sua própria literatura. Todos eles, no entanto, têm uma experiência em comum, que é a experiência da colonização, a experiência da afirmação da tensão entre um centro imperial e a colônia, e a diferença entre eles. Dessa forma, a crítica pós-colonial, ela busca compreender o imperialismo e suas influências, pensando nele como um fenômeno mundial e muitas vezes também como um fenômeno local. Vamos destacar agora alguns elementos necessários para o crítico dos estudos pós-coloniais. Os estudos culturais procuram sempre questionar as relações entre cultura e imperialismo e compreender a política e a cultura na era da descolonização, que é esse momento em que nós estamos vivendo. Pensando assim, o crítico sempre precisa se questionar, porque as próprias estruturas do saber estão sendo questionadas. Por isso também, o crítico precisa ser engajado, pois precisa criar um contexto favorável aos marginalizados e aos oprimidos.
Então, uma das grandes preocupações dos estudos culturais é colocar na agenda do dia a dia questões relativas a povos que foram marginalizados e oprimidos, povos que nunca tiveram tanta repercussão crítica. Uma última questão muito relevante para o crítico que trabalha com estudos pós-coloniais é a institucionalização da disciplina. Como nós já vimos anteriormente ao tratar dos estudos culturais, os estudos culturais também têm receio de que a crítica seja utilizada para fins burocráticos. Outra questão muito relevante para os críticos, ao pensarem nos estudos pós-coloniais, é a desconfiança sobre a institucionalização da disciplina. Essa é uma questão que nós já colocamos quando tratamos dos estudos culturais, que também tinham receio de que a crítica fosse institucionalizada e perdesse seu caráter de resistência. Para ajudar nessa formalização da disciplina, autores como Homi Bhabha, Gayatri Spivak e Edward Said mudaram o eixo da questão de uma crítica exclusivamente eurocêntrica. No entanto, quando nós citamos esses autores, nós precisamos fazer ressalva de que eles estão tratando esse assunto a partir de universidades que não são periféricas, a partir de universidades que produzem o conhecimento a partir dos centros de conhecimento, universidades dos Estados Unidos. Embora sejam imigrantes, todos esses autores falam a partir de um centro de poder. Homi Bhabha questiona o lugar da cultura, Gayatri Spivak interpela o subalterno a falar, e Edward Said propõe o conceito de orientalismo. Todos eles formulam questões teóricas para a análise do relacionamento entre imperialismo e cultura, e mostram o caminho para uma literatura e para estudos literários e pós-coloniais autônomos. Depois que nós já tratamos alguns pressupostos teóricos dos estudos pós-coloniais, vamos falar um pouco sobre os seus temas de interesse. Entre os principais temas de interesse se destacam a preservação e a documentação da literatura produzida pelos povos degradados pelo imperialismo como selvagens, primitivos e incultos. A partir desse pressuposto, nós podemos citar toda a literatura produzida por povos originários. A recuperação de fontes alternativas da força cultural de povos colonizados, como, por exemplo, a literatura oral, e o reconhecimento das distorções produzidas pelo imperialismo, ainda mantidas pelo sistema capitalista atual. Então, essa reorganização política em prol do reconhecimento de que o imperialismo causou danos muito graves a populações inteiras do globo. Então, essa modificação no senso político. Por fim, o reconhecimento das distorções produzidas pelo imperialismo, ainda mantidos pelo sistema capitalista atual. Ou seja, todos os problemas que o imperialismo causou e que ainda não foram resolvidos, que ainda estão presentes no contemporâneo. Segundo Bonnitt, todas as literaturas pós-coloniais passam por 3 fases principais. Esse primeiro momento das literaturas pós-coloniais é marcado, então, pelas impressões do colonizador sobre as colônias. Para citar um exemplo dessa primeira fase na literatura brasileira, nós podemos falar do arcadismo, quando muitos escritores eram portugueses que vinham ao Brasil. A segunda fase destaca a literatura dos nativos colonizados. Para exemplificar, podemos citar a produção do romantismo brasileiro, pois os autores já eram brasileiros produzindo em português. A terceira etapa do desenvolvimento das literaturas pós-coloniais é a etapa de ruptura e conscientização pós-colonial. Para exemplificar essa terceira etapa, utilizando textos da literatura brasileira, podemos citar o modernismo, quando os textos literários brasileiros passam a ser, de fato, completamente diferentes dos textos de Portugal. Porém, ao mesmo tempo que o idioma do colonizador pode ser considerado símbolo de opressão, ele também pode ser usado como símbolo de resistência.
quando o colonizado usa a própria língua do colonizador para se indispor contra ele, ele está propondo um embate, um enfrentamento. Esse enfrentamento ocorre por meio de guerras, mas também ocorre por meio da língua, por meio da cultura, por meio da crítica. Assim como os estudos culturais já colocavam em voga a questão do feminismo, os estudos pós-coloniais também vão fazer isso, porque eles vão perceber que as mulheres colonizadas sofrem dupla colonização. Elas sofrem do poder dominante, uma opressão por meio do imperialismo e por meio do patriarcado também. Trata-se, então, de duas lutas que se interligam: a pós-colonialidade e o feminismo, questionando os cânones masculinos, eurocêntricos e patriarcais. Aqui nós vemos de novo uma preocupação da crítica contemporânea, da crítica literária contemporânea, que é reposicionar o cânone, porque durante muito tempo nós estivemos acostumados, nós ainda estamos acostumados a um cânone nitidamente europeu, né? Um cânone masculino, a um cânone ocidental. E a proposta dos estudos pós-coloniais é colocar um pouco mulheres negras para também participarem desse cânone, dessa lista de livros que merecem ser lidos pela posteridade e pelo mundo contemporâneo. No caso dos estudos pós-coloniais, nós temos ainda alguns outros problemas. Nós temos a presença do que a Spivak chama de mudez do colonizado, essa dificuldade de fala que ele tem frente ao outro mais poderoso. Nós temos também a busca pela voz e pela subjetividade, por meio da paródia, da mímica e pela subversão sutil. Esses são conceitos de Homi Bhabha, que propõe a subversão da língua do colonizador pelo colonizado. Há também a luta pela reinscrição do colonizado na história, uma proposta de Frantz Fanon. Cabe-nos lembrar que o colonizado foi sempre silenciado pelas narrativas vencedoras. E a proposta da crítica pós-colonial é a busca de elementos para a construção de uma nova subjetividade, na qual o colonizado deixa de ser objeto e passa a ser sujeito da própria história. O colonizado, então, deixa de ser aquele sobre quem se fala para que ele mesmo possa falar de suas angústias, de seus problemas, de sua vida. Os autores pós-coloniais vão falar de algumas maneiras de reverter essa opressão, de reverter esse sistema que coloca o colonizado sempre como objeto. O Jan Mohammed vai falar que a proposta é produzir estereótipos negativos sobre o colonizador e imagens autênticas sobre o colonizado. Então, falar mal do colonizador e bem do colonizado. O Homi Bhabha vai recusar essa polaridade entre colonizador e colonizado e reconhecer que existe uma espécie de sombra amarrada, que é essa alteridade, que é a presença do outro como sujeito também, que se complementam, o colonizador e o colonizado. Outra proposta feita pelo Harris é de que colonizado e colonizador são duas faces da mesma moeda e que eles passam por períodos de violência, fragmentação da realidade, fragmentação da identidade deles e reconstrução dessa identidade como outro. E como é que ele vai conseguir reconstruir essa identidade como outro? Através da imaginação, da fabulação, da literatura. Né? Então, essas são algumas propostas que, tirando a primeira, que é maniqueísta, né? E é a proposta assim, de uma vingança do colonizado sobre o colonizador, são propostas de intervenção e reversão da opressão. Os autores vão falar ainda que há duas estratégias de escrita pós-colonial. Essas estratégias são, de um lado, a abrogação, que é a rejeição da norma linguística e da estética do colonizador. Para ilustrar esse tipo de escrita, nós podemos citar os textos de Mia Couto, moçambicano, que utiliza termos de origem africana, né, de origem das línguas africanas faladas em seu país, junto com o texto em língua portuguesa. Então, mostra esse hibridismo.
Nós podemos citar também o Luandino Vieira, um escritor angolano, que vai utilizar de maneira ainda mais frequente que o Mia Couto dialetos africanos na composição dos seus textos. E a apropriação é o uso subversivo da língua do colonizador. Então, é o uso da língua portuguesa, né, no nosso caso, moldando a experiência e a realidade local. O uso das variações linguísticas. E essa prática, a prática da apropriação, rompe então com a ideia de pureza linguística e estética eurocêntrica. Então, pegar a língua do europeu, porque essa língua do europeu já é muito diferente da nossa língua. E vai criar, então, textos de caráter híbrido. A prática da apropriação rompe, então, com a ideia da pureza linguística e estética eurocêntrica, rompe com a ideia de que existe uma língua que é a do colonizador, porque nós passamos a usar essa língua aos nossos próprios propósitos e originamos a partir disso textos híbridos, textos diferentes dos propostos anteriormente. Voltando a falar de cânone em maneiras de desconstruir essa ideia, nós temos de nos lembrar que o cânone foi construído para reforçar uma ideia de poder da metrópole. A metrópole, vamos nos lembrar, era sempre europeia. Então, entre os países que faziam parte do cânone estavam Inglaterra, Espanha, Itália, todos países colonizadores. E esses países, eles marginalizavam as expressões culturais das colônias. Então, dizia-se muito facilmente que o que era produzido na colônia não era digno de ser chamado de literatura, por exemplo. A teoria pós-colonial desconstrói esse cânone questionando a validade dos valores estéticos europeus, que marginalizavam outras vozes, sejam elas africanas, asiáticas, indígenas ou latino-americanas. O Bonite vai dizer que existem duas maneiras de descolonizar o pensamento, descolonizar a literatura. Primeiro, seria através do retorno às raízes pré-coloniais, recuperando línguas e tradições. Isso talvez fosse mais fácil na África e na Ásia, que têm independências mais recentes e as populações não foram totalmente dizimadas. Então, vários idiomas convivem com o idioma oficial. No caso do Brasil, isso já não é mais possível, porque a gente não consegue recuperar, né, e falar como queria o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade em tupi. Né? Nós não conseguimos mais. Então, nós temos que utilizar a língua portuguesa de maneira a nos diferenciar da metrópole. E outra estratégia seria a valorização do hibridismo cultural, que defende que as culturas colonizadas foram profundamente transformadas e essa mistura é hoje fonte de identidade. Então, nós brasileiros não conseguimos retornar a uma fase em que falávamos em línguas indígenas, mas hoje podemos usar as línguas africanas, a presença forte dos asiáticos, de imigrantes, para construir o nosso próprio discurso. Essa é uma forma, né, que seria a hibridização cultural. Então, as literaturas nacionais e as pós-coloniais, elas vão se desenvolver segundo duas estratégias: a imitação de um padrão e a rebelião contra esse padrão, valorizando tudo que foi excluído pelo colonizador. Existem também outras duas tomadas de posição, duas estratégias diferentes das duas citadas anteriormente, que são a tomada de uma posição nacionalista e o questionamento da visão eurocêntrica de mundo. Então, a proposta de que a própria literatura passe a fazer parte daquele mundo de que ela foi excluída até então, né? Essa é uma proposta, uma estratégia utilizada pelas literaturas dominadas. O que são, em poucas palavras, essas estratégias? A primeira estratégia consiste em considerar o cânone europeu e reinterpretar esse cânone, de maneira a que a gente consiga ver, por exemplo,
estratégias pós-coloniais em textos escritos anteriormente ao fim da colonização. Um exemplo desse caso é dado por Edward Said no livro Cultura e Imperialismo, quando ele cita Jane Austen e o livro chamado Mansfield Park. Said destaca, na interpretação que ele faz desse texto, a crítica ao tráfico de escravos, uma questão que não havia sido colocada pela crítica até então, que vai reavaliando a obra conforme o tempo passa. Então, uma coisa interessante de todos os textos literários é que eles podem ser reinterpretados com o passar do tempo, né? E que eles suscitam novas interpretações conforme muda também o sistema literário, conforme mudam as perspectivas críticas que estão dispostas nas mesas de poder. A segunda estratégia envolve a reescrita, a reestruturação das realidades europeias em termos pós-coloniais. Então, seria pegar um texto canonicamente aceito e reelaborar esse texto a partir de novas perspectivas. Isso é constantemente feito pelas literaturas dos países pós-coloniais. Para finalizar e fechar todo o nosso entendimento acerca dessa disciplina, nós gostaríamos de ressaltar que a análise literária sobre a perspectiva pós-colonial exige uma mudança profunda no olhar do leitor e do crítico. Pensando em países como o Brasil, cuja literatura foi historicamente vista como subordinada à europeia, esse olhar abre possibilidades de valorização das suas próprias vozes, histórias e identidades. Nós podemos ver isso com a valorização recente de um texto contemporâneo da Ana Maria Gonçalves, chamado Um Defeito de Cor, que narra toda a trajetória de escravos para o Brasil, né, e de como eles se relacionam com essa nova pátria. Então, quando a gente fala de literatura brasileira, nós estamos pensando também numa mudança crítica, numa mudança de paradigma. E pensar que o pós-colonialismo não busca apenas inverter hierarquias, mas, sobretudo, libertar as produções culturais do jogo da visão única e dominante do Ocidente, então, a visão europeia, sobre todas as outras culturas. Assim, nós chegamos ao final da nossa aula e da disciplina. Espero vê-los em breve. Aqui estão as referências. Bons estudos!